Meu nome é Idael Cristiano de Almeida Santa Rosa, eu sou veterinário, epidemiologista e sou diretor técnico da ONG SOS Bichinho. É uma ONG que trabalha na interface da proteção animal, na educação para a guarda responsável, na tentativa de fazer uma interação mais harmônica entre os seres humanos, os animais e o ambiente. Essa é a tônica da SOS Bichinho. A SOS Bichinho nasce a partir do projeto Elvira, há 10 anos atrás, e ela vai começar como um grupo de amigos que queriam ajudar os animais que estavam abandonados no Centro de Controle de Zoonose da Prefeitura. Uma pessoa da comunidade teve uma amiga que perdeu o cão, foi lá para ver se o cão estava, viu os animais lá e ficou querendo ajudar de alguma forma. O projeto Elvira começou incubando a SOS Bichinho e acabou que isso foi ganhando corpo. Os dois responsáveis pelo projeto Elvira, que seríamos eu e a Yara, 2 veterinários, acabamos abandonando o projeto Elvira e assumindo a participação dentro da SOS Bichinho, que em maio agora fez 10 anos de existência. É um trabalho longo, é um trabalho que soma diversas visões e junta muita experiência de bagagem acumulada de muito tempo de proteção animal. Estatutariamente, a SOS Bichinho não possui abrigo. Por quê? Porque a gente acha que cadeião não socializa, a gente acha que depósito de animais não promove bem-estar. Toda vez que você tem um abrigo, você tem uma grande possibilidade de ser um promotor de maus tratos aos animais e o pior, e que quase ninguém leva em consideração, toda vez que você tem um abrigo, você faz uma ação antipedagógica. Antipedagógica como? Ao invés da pessoa se preocupar em cuidar bem do animal que ele tem em casa, ele pode ser negligente, porque qualquer coisa que aconteça, ele manda o animal para o abrigo e aí ele já não tem nenhuma responsabilidade. Ele se exime de ter que cuidar do animal, das crias que aquele animal teve, porque ele não foi cuidado direito. Como a SOS Bichinho ela não trabalha com abrigo, né? Como que seria o trabalho da instituição? A gente tem ações em escolas, a gente faz a divulgação dos conceitos da guarda responsável, das 5 liberdades dos animais, de como interagir com esses animais. Paralelamente a isso, a gente tem, para aqueles animais que estão em situação de risco e vulnerabilidade extrema, a gente tem o acolhimento, mas aí numa vertente de lar temporário. Eu tenho voluntários que abrem as suas casas para receberem um animal e cuidar dele até que ele esteja apto a ser colocado para adoção. Isso faz com que a gente não tenha uma condição de abarcar muitos animais ao mesmo tempo, mas a gente garante que aqueles que a gente está albergando, a gente está albergando como se fosse um animal da própria casa da gente, né? Dando para ela toda a atenção, todo o cuidado. Então isso dá uma atenção diferenciada, tem um resultado melhor. A gente consegue, inclusive, entender qual é o perfil do animal para conseguir identificar qual o perfil de tutor seria mais adequado para aquele animal. Esse animalzinho ele tolera bem criança, então eu posso doar ele para uma casa que tenha criança. Olha, esse animalzinho ele não é muito de ser muito manuseado, então tem que ser alguém que não é muito pegajoso, muito grudento, não é muito felícia, né? Então a gente faz esse direcionamento para que a adoção seja um sucesso. A gente não pega qualquer animal, a gente vai pegar animal que está em uma situação de vulnerabilidade grande e que a gente tem condição naquele momento de albergar. Não adianta eu ter um animal em uma grande situação de vulnerabilidade se eu não tenho um lar adequado para colocar esse animal. Simplesmente jogá-lo num depósito onde ele vai ser mais um não é legal. A gente quer que cada animal seja único
e possa achar uma família que seja única, que lhe dê carinho, que integre de forma mais harmônica e equilibrada possível. Essa questão dos lares temporários, como que é feito? É feito um credenciamento? Vocês vão até o local para poder ver a condição? Como que é feito? Normalmente os lares temporários, eles são lares temporários de membros da ONG, são membros da ONG que se oferecem, ele tem que assinar um termo de compromisso e a gente também faz uma avaliação de como é que é esse ambiente, se ele é seguro, se ele tem condição, o quanto de animais ele comporta para que esse animal esteja bem alocado. Não é simplesmente eu quero dar lar temporário. Não, eu preciso me comprometer. Uma das coisas que acontece muito, gente, é que o lar temporário se tornar definitivo. Eu pego um animal para dar lar temporário, às vezes esse animal, até ele reestabelecer em termos de saúde, gasta um bom tempo. Depois de restabelecer em termos de saúde, eu vou colocá-lo para castração. Reabilitado da castração, eu vou começar então a procurar um novo tutor para esse animal. Nós já chegamos a ficar com o animal mais de 1 ano em lar temporário. Não há como você falar que não gere um vínculo entre o animal e esse tutor temporário. Muitas vezes esse tutor temporário cria um vínculo tão grande que ele vira e fala: olha, eu vou adotar. É muito legal, porque tem um animal ali que gerou um vínculo, que tem um tutor legal, mas é triste, porque via de regra, quem pega um animal reduz a sua capacidade de pegar um outro animal. Então, um animal em casa é um animal a menos que eu posso dar lar temporário. E a gente vive sempre nessa corda bamba aí, né? E quando a gente vai falar de bem-estar animal, essa é a tônica. Eu tenho que pensar o que é melhor para o animal. Não para o tutor, não para quem quer adotar, não para quem interage com o animal. O que é melhor para ele. Isso que a gente busca. Quantos animais a SOS Bichinhos ajudou a encontrar um novo lar? E alguma história em especial que marcou vocês positivamente e negativamente? Olha, nesses 10 anos tem muita história aí para a gente rememorar. A SOS Bichinho já castrou para mais de 7.300 animais na cidade. No início não existia o poder público participando, então a SOS Bichinho começou como forma de pressionar e de mudar a mentalidade, promover a castração de animais, inclusive com tutor, que era uma forma de criar uma nova mentalidade, que acho que essa é uma das grandes coisas da SOS Bichinho. Criar mentalidade, mudar mentalidades, criar novas formas de pensar. Hoje, com o Centro de Controle de População fazendo regularmente castrações, a gente já não precisa fazer isso. Hoje, com mais veterinários na cidade fazendo castração e considerando castração como uma coisa que é viável e que aumenta o mercado e não que restringe o mercado, a SOS Bichinho não precisa mais castrar animal de proprietário. A gente se reserva o direito de estar castrando os animais que estão tutelados pela SOS Bichinho. Por quê? Porque para a SOS Bichinho não é admissível doar um animal que não esteja castrado. Quando você doa um animal que ele não está castrado, ele simplesmente volta a ser problema. Nós conhecemos histórias de ONGs em cidades vizinhas que tiveram que fazer feira emergencial com 80 filhotes de animais que eles doaram e que vieram a dar cria. Então, a SOS Bichinho só doa animal castrado. Então, a gente tem que fazer castrações por causa disso. Hoje a gente trabalha com parcerias, inclusive uma parceria muito legal com outros veterinários, em especial com o Hospital Veterinário Santa Lula, que abre o espaço para que a gente vá lá fazer ações de castração dos animais da ONG. A gente também castra animais de colônia, gatos de colônia, para reduzir esses animais. A gente tem um projeto chamado 50 tons de gata, que a gente entra pegando animais de colônia ou animais de comunidade. A gente pega essa gata gestando com os filhotes ou com ninhada recém-parida, fica com elas até o desmame,
aí castra e a devolve para o local de origem, e os filhotes, assim que possível, a gente castra e coloca para adoção. E nessa brincadeira nós já doamos mais de 5 mil animais, tá? De histórias que marcaram, tem várias. A gente pode contar a história do Rabicó. O Rabicó, um mestiço de dog alemão, que morava em Igaratinga. A gente estava em 3 diretores da ONG participando de um evento de proteção lá em Divinópolis, e o telefone começa a tocar, e o telefone começa a tocar, e o telefone começa a tocar. E Deus e o mundo procurando a gente, porque tinha um cachorro que morava na praça em Igaratinga, em que o sujeito espancou ele com a barra de ferro, amarrou na traseira do carro e saiu puxando pela cidade. O policial interpelou ele, ele desacatou o policial, passou a noite na cadeia por desacato ao policial, mas não foi feito boletim de ocorrência por maus tratos animal. Nós voltamos de Divinópolis para pegar esse animal. Eu e Yara, nós ficamos 3 dias revezando em cima desse animal, que a gente achava que ele não sobreviveria, que ele morreria. Ele escapou, a gente conseguiu que ele recuperasse com algumas sequelas, achatamento craniano, uma certa incoordenação, e uns 3 meses depois a gente recebe um telefonema do policial de Igaratinga falando que ele vinha buscar o animal porque as velhinhas queriam que ele voltasse para a praça para elas continuarem dando comida para ele na rua. E a gente interpelava, mas não existe a ameaça de que se esse animal aparecer, o sujeito que o agrediu vai matá-lo? Ah, mas as velhinhas querem. Nessa hora a gente agradece o promotor de meio ambiente, o Dr. Delano, que interviu e passou a guarda do Rabicó para a ONG, especificamente para mim e para a Yara. Então esse é um daqueles casos que o lar temporário virou permanente. O Rabicó viveu com a gente vários anos. Infelizmente, o Rabicó teve um câncer de pele, que depois a gente descobriu, a gente achou que era um hemangioma, e a gente descobriu que era um hemangiosarcoma, que é um câncer de pele muito violento, deu câncer de baço, teve que retirar o baço, nós lutamos muito, e ano passado, infelizmente, o Rabicó veio a falecer. Era o nosso gigante gentil, era o nosso doador de sangue, era um animal fantástico. Eu acho que marca positiva e negativamente. Marca pela crueldade que o ser humano pode ter, mas também pelo carinho e a dedicação que o animal traz para a gente. Como você avalia a questão das políticas públicas de proteção de animais em Pará de Minas? Tem melhorado. E eu gosto muito de olhar por essa ótica. Eu acho que a gente tem que ter sempre uma perspectiva histórica, tá? Porque é muito fácil você se desesperar e falar assim, é tudo uma porcaria, nada tá bom, tudo é ruim, ninguém faz nada. Gente, isso é construção. É passo a passo. E nós já andamos muito nesses 10 anos em Pará de Minas. E a SOS Bichinho é muito a responsável por isso. A gente foi aos poucos mudando mentalidades. Está longe de ser o que a gente quer, mas já está sendo. Só de lembrar que há 3 gestões atrás, o município foi obrigado a assinar um termo de ajustamento de conduta para iniciar a castração de animais para fazer controle de população. E efetivamente isso só começou a acontecer de forma contínua, regular, né? Ano passado. Tá? Então, se você imaginar que uma gestão são 4 anos, são pelo menos 12 anos de atraso. Mas o que vale é que começou. Se a gente olhar lá atrás, a gente não conseguia falar a mesma língua na cidade com relação à proteção animal. A SOS Bichinho era um ser exótico, uma entidade exótica que tinha um discurso que não era da proteção, porque
não ficava pegando bicho na rua e entulhando em abrigo, né? Ela estava preocupada em fazer palestra em escola, promover audiência pública na Câmara dos Vereadores. Então, hoje a gente vê que já começa a ter vários grupos. Hoje é muito comum protetores me encontrarem e falar assim: eu fico vendo aquilo que você falava lá atrás e eu ficava com raiva de você. Não, você tinha razão. Se a gente não for por aí, não dá, a gente tem que mudar a mentalidade das pessoas. Nossa, você vivia dizendo para mim que enquanto tiver cavalo, São Jorge não anda a pé. Que a gente tem que parar de ser paternalista e querer recolher todo o animal da rua, porque senão os donos não começam a responsabilizar pelos animais. A gente começa a ver nos protetores isso. As pessoas começam a ver que não é simplesmente eu ir lá, pegar qualquer bicho que está na rua, a qualquer custo, porque isso me inviabiliza. Não é à toa que existe um alto grau de sofrimento psíquico entre os integrantes da proteção animal, porque é muito sofrido. A gente gasta muito, e não é gasta muito dinheiro e tempo só não, porque a gente gasta muito dinheiro e tempo, mas a gente se desgasta muito emocionalmente. A gente investe muito do afetivo para muitas vezes o animal morrer sem que a gente consiga dar uma qualidade de vida para ele. A gente gasta mundos e fundos para ver as pessoas continuarem achando que você tem obrigação de pegar o bicho que ele não quer na casa dele. Para as pessoas acharem que te chantageiam com a seguinte fala: minha cadela deu cria, tem 4 filhotes lá, se você não pegar, eu vou jogar no Ribeirão. Meu amigo, eu fico muito condoído pelo animal. Mas isso não é responsabilidade minha, é sua. E se você vai jogar no Ribeirão, problema seu. Só lembrar que maus tratos hoje é crime. Com a lei sanção, isso aumentou a penalidade se ela é praticada contra cão e gato. E que o Ministério Público hoje já individualiza a pena. Se você jogou um filhote, uma ninhada, não é um filhote que jogou fora. São N filhotes que você jogou fora. A pena vai ser considerada para cada um dos animais. Então, isso é uma mudança que a gente viu e que as políticas públicas vão. E o município vai internalizando isso também. Tá? Hoje a gente tem um centro de controle de população que faz um trabalho muito melhor do que o centro de controle dos zoonoses fazia. Tá? Hoje a gente ainda tem problema do centro de controle de zoonoses assumir algumas políticas de controle de zoonoses? Temos. Mas se antes se negava, se dizia que isso não era problema, que isso não existia, hoje as pessoas começam a se responsabilizar e preocupar com isso. E nós temos zoonoses importantes nos ameaçando enquanto população humana e que está começando a ser estabelecida alguma coisa. Falta muito? Falta muito. Tem que melhorar? Tem que melhorar muito. Mas a gente melhora a cada dia. E a gente tem que celebrar, a gente na proteção animal e na questão ambiental, cada pequena vitória e consolidar cada pequena vitória. Porque senão a gente se desespera, a gente entra em sofrimento e a gente não dá conta. E outra, a gente tem que estar o tempo todo vigilante. Porque é muito fácil uma política ruir por falta de interesse governamental. Nessa hora, por isso que é muito importante a gente criar a mentalidade diferente para que a população passe a cobrar aquilo. Por isso, a hora que o CCP começa a castração, eu fico muito contente. Por quê? Porque hoje a gente já está com uma mentalidade na população que quer a castração. E não mais aquilo de 10 anos atrás, em que a população achava que se o animal for castrado, eu não quero. Então, é uma mudança de mentalidade, é uma mudança de políticas, e que é muito bem-vinda. Precisa melhorar? Precisa. Mas a gente vai celebrar cada pequena vitória, porque senão a gente endoida. Existem vários gastos financeiros para manter a instituição. Sendo assim, como o grupo se mantém? Os gastos não são pequenos, não.
são grandes. E não é fácil. O grupo tem uma despesa mensal com a alimentação dos bichos que é muito grande. A gente tem que castrar esses animais, a gente tem que tratar os animais que estão doentes. Os animais que eventualmente são resgatados, muitas vezes eles precisam ser submetidos a procedimentos cirúrgicos, a internações. Isso tem custo. Da onde vem o dinheiro que move a instituição? As pessoas normalmente acham que o poder público dá. A SOS Bichinho é um órgão não governamental e não recebe dinheiro governamental, tá? O que a gente tem de recurso para lidar é doação dos associados, é doação de pessoas que se sensibilizam com a causa, eventos que a gente faz, aí eu brinco, a gente tem um lado de empreendedor muito grande. A gente está sempre, hoje, né, dia 3 de junho, a gente estava dentro de uma ação social da prefeitura, fazendo feira de doação de filhote, né, e fazendo um bazar de coisas que a gente ganhou para poder vender, para poder comprar as coisas que a gente precisa para poder pagar o tratamento. Então a gente está sempre aí. Faz uma rifa, faz recebe doação de pessoas que simpatizam, faz brechó, faz noite de caldo, faz um evento para aí conseguir dar visibilidade à causa, conseguir arrecadar para poder pagar as contas, que não são poucas. Só para vocês terem uma ideia, esse mês de maio, abril, maio, entre animais que vieram a demandar cuidados médicos veterinários e cirurgias, nós fomos para uma conta de mais de R$8.000. Tá? Então, assim, não é fácil. Fora o gasto mensal de alimentação e manutenção desses bichos. Tem castração dos animais? É um custo. Tem que vacinar? Tem um custo. Tem que vermifugar? Tem um custo. Isso tudo é custo que tem que ser pago. E aí a gente conta com a colaboração das pessoas que se solidarizam e com esse empreendedorismo de estar sempre fazendo um eventozinho, uma açãozinha, um brechózinho, alguma coisa para poder estar arrecadando. Com relação aos associados, quantos são e como seria possível se associar à causa? O número de associados hoje que participam da ONG, enquanto integrantes da ONG, eu não vou saber te precisar, com certeza não. Mas acredito eu que não chegue a 15. Tá? Por quê? Para você ser associado, você tem que ser apresentado por um membro, vai ser submetido à avaliação da diretoria e colocado em assembleia se você pode ser da entidade ou não. Então é só assim que você participa? Não, eu posso ser um colaborador não associado. Até porque o associado ele tem obrigações, entre elas, custear a entidade. Né? O associado ele contribui todo mês com um pouquinho para a ONG funcionar. Né? Um colaborador não. Eventualmente ele colabora, ele pode participar, ele pode ir em feiras, e normalmente se dá por aí o processo. A partir do momento que a pessoa começa a participar, a mostrar engajamento, mostrar que compreende o que é o trabalho da ONG, ele acaba sendo convidado, né? E ele entra para a ONG. Porque aquilo que a gente falou, a ONG tem um estatuto e que tem várias coisas. É muito difícil as pessoas aceitarem que a ONG não tem obrigação de pegar bicho na rua. Né? Tem pessoas que eu quero entrar para a ONG porque eu quero ficar pegando bicho na rua. Você vai morrer e não vai resolver o problema. A gente tem que trabalhar lá na ponta, tentando mudar o abandono de animais. Porque eu não consigo tirar todo animal que está na rua. Nasce muito mais animal do que pessoas no mundo. Se nasce mais animais do que pessoa, a tendência é
não tem tutor para todo mundo. Eu preciso reduzir isso. E o membro da SOS Bichinho, ele tem que ter esses conceitos internalizados. Porque senão, em vez de ser um agente de promoção de uma integração seres humanos, animais e ambiente, ele vira um fator de desagregador. Né? A gente quer que o mundo seja harmônico. Para isso eu preciso ter uma concepção e entendimento disso. Não dá para eu falar que só porque eu gosto de bicho, de ter bicho, eu sou alguém que está apto a ser um protetor. Existe muito problema dentro da proteção de síndrome de Diógenes. Tá? Na sua vertente animal, que o pessoal chama de síndrome de Noé, que é o acumulador de animais. Existe. Existe, inclusive, acumuladores que são internos, que levam para dentro de casa, mas acumuladores que são externos, que levam para outros lugares. E com isso fomentam maior problema. Você imagina se eu começo a pegar animais e levar e soltar num determinado local e alimentar esses animais desse determinado local. Daí um tempo eu tenho uma população grande, sem controle, sem interação. É muito fácil a gente pensar que isso é um absurdo quando eu penso nos hipopótamos lá do tráfico, né? Na Colômbia, e que hoje isso é um problema. Mas e os cães e os gatos que criam colônias? Nós temos regiões da cidade com colônias que já foram contabilizados mais de 90 gatos. Nós vemos, volta e meia, formações de matilhas de 8 ou 10 cães que começam a circular, causando uma série de transtornos. Eu preciso ter interação nisso. Eu preciso começar a pensar nisso e criar propostas e interações para isso. E eu preciso que esteja na ONG quem seja parceiro. E não que seja fomentador disso. Então isso é diferente. Tá? Ah, não, mas eu queria ajudar. Entra em contato via rede social, Facebook, Instagram, segue a gente, vê o que a gente está postando, compartilha, eventualmente vê as ações. Olha, hoje teve um evento da Secretaria de Ação Social, lá no São Pedro. Tinham presentes na barraquinha da SOS Bichinho 8 pessoas. Dessas 8 pessoas, 4 são da SOS Bichinho. As outras 4 são pessoas amigas que estão lá ajudando. Inclusive gente que participa em outros grupos também de proteção animal. A gente não se fecha, a gente quer abrir. Só que existe uma diferença entre ser colaborador oficial e ser um voluntário ajudando nas ações. Vamos deixar aqui então uma mensagem para finalizar. E obrigado, né, em nome do nosso grupo de trabalho aqui. Olha, a gente agradece a oportunidade de estar falando um pouco do trabalho da SOS Bichinho. A gente está aí disponível para estar conversando sobre as interações seres humanos, animais, ambiente. A gente vive num planeta que é único, não tem outro. A gente tem que cuidar bem, a gente tem que tentar ter uma relação mais harmônica. O que a gente puder fazer, aonde vocês quiserem que a gente vá, para estar conversando, trocando ideia, ajudando na formulação de políticas, ações, a gente está aqui disponível para isso. Na medida do possível, a gente se dispõe a ir, participar, integrar. Quer que a gente vá às escolas, bater um papo com os estudantes, sejam eles do maternal ao universitário, a gente está aberto para isso.
vício do cachimbo, 20 anos como professor universitário, a gente às vezes fala mais do que deve, mas a gente tenta adequar um pouquinho a linguagem a cada público, tá? E se não conseguir, é só puxar a orelha que a gente remodula a conversa. A gente se coloca à disposição, a gente acha que a gente precisa avançar na educação humanitária para que esse mundo seja viável e que a gente ainda tenha ele por mais tempo para as futuras gerações. Obrigado.